E quando a gente fala, tem uma coisa que é, de um lado, o pessoal dizendo assim, não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. E aí uma outra turma responde, não existe responsabilidade fiscal sem justiça social. Queria que você fizesse esse balanço. Como é que você equilibra esses dois fatores? Não, eu acho que na realidade esse é um debate que até teoricamente tem avançado muito depois da crise de 2008, né? Tem muitas novas formulações, muitas reflexões que os países desenvolvidos têm feito e que não transferem, né, para os países em desenvolvimento, ou seja, aplicam, executam de uma maneira dentro do seu território, né, e defendem uma outra doutrina para os países pobres, para os países do sul global, como a gente convencionou chamar. Então, o que eu entendo? É evidente que a responsabilidade fiscal é importante. Agora, nós olhamos ela a partir do gasto ou olhamos a partir da arrecadação? Como que se estabelece a perspectiva de aumento de arrecadação se esse estado investe menos? Nos anos anteriores, o Maranhão foi o estado que mais cresceu economicamente. Como o Maranhão fazia isso? O Maranhão é um estado com uma das maiores desigualdades do país, né? E o Flávio investia na construção. Flávio Dino, que já esteve aqui. Investia na construção de escolas. A construção de escolas, com investimento público, gerava empregos, movimentava a indústria, né? A indústria da construção, a indústria dos móveis de sala de aula, né? E isso aumentava a arrecadação do Estado, portanto, permitindo que esse Estado investisse mais. O que a gente vê hoje? A gente vê esse Estado diminuindo o investimento e, portanto, desaquecendo a economia. Então, eu acredito que existe, né, um peso, né? Existe um papel, para usar a expressão adequada, dos investimentos públicos para que haja o equilíbrio fiscal, né? E que esse equilíbrio também se constrói de forma harmônica, não é uma oposição binária entre um e outro, né? Acho que esse é um dos problemas das pessoas. As pessoas trabalham com os conceitos de forma estática, né? E não como a sociedade e as ações do Estado se organizam. Todos nós pagamos impostos quando você vai no posto de gasolina, quando você vai, né, consome a gasolina, está reclamando que a gasolina está cara, uma parte é imposto, enfim, então todo mundo paga imposto, na energia elétrica paga imposto, na telefonia paga imposto e... Que é a diferença de imposto sobre a renda e imposto sobre o consumo. Sim. Quando você paga lá embutido naquilo que você está consumindo, é o tal do imposto sobre o consumo. Quando você paga sobre o que você ganha, é o imposto sobre a renda. Que é por isso que precisa de uma reforma tributária, porque esse imposto sobre o consumo ele acaba gerando um peso maior de carga tributária sobre a baixa renda do que na renda mais alta. Por quê? Porque nós, que temos um poder aquisitivo maior, pagamos os mesmos 30%, no caso do Rio Grande do Sul, 30%, né, de ICMS sobre a energia elétrica, por exemplo, que é a dona Maria, que ganha um salário mínimo e meio, que ganha 2 salários mínimos, enfim, e isso na renda dela vai consumindo mais dinheiro do que acaba afetando a renda das famílias mais ricas. Então a responsabilidade fiscal, que é essa preocupação que o Estado esteja equilibrado, é fundamental para que haja a ação de responsabilidade social. Não tem como dizer que você vai conseguir investir o certo em educação, em saúde, que você vai conseguir gerar empregos, porque o ambiente de negócio vai ficar afetado pela irresponsabilidade, como eu disse. Se o Estado estiver desequilibrado, isso vai desencadear um efeito cascata sobre serviços públicos e sobre ambiente de negócios. E a população acaba pagando o preço desse desequilíbrio fiscal. Então, equilíbrio fiscal não é um fim em si mesmo, mas é um meio fundamental para que a gente possa fazer intervenções em áreas sociais de forma mais relevantes. A gente tem ouvido muito uma contraposição de ideias que troca a ordem das palavras na frase. Então, de um lado tem gente dizendo assim, não dá para a gente pensar em justiça social sem responsabilidade fiscal. E de outras pessoas estão dizendo, não dá para a gente pensar em responsabilidade fiscal sem justiça social. Como que a gente faz para balancear esses valores? E os dois valores importam? Claro, não existe um Estado, né? Eu estou defendendo aqui que a comunidade se expressa por 1000 mecanismos, né? Uma comunidade tem o direito de se organizar, né? E de calibrar os incentivos que ela dá e, eventualmente, corrigir os desvios que o mercado gera. E o mercado gera muitos desvios. Então, a gente tem que entender, a sociedade tem o dever de adotar mecanismos de correção. Esse mecanismo de correção vale para ela, a sociedade, também quando ela está organizada na forma do Estado. O Estado é uma expressão da sociedade.
Então o Estado não pode tudo. O Estado tem limites. Começa daí o respeito à democracia, saber que o Estado não pode tudo. Porque se você achar que o Estado pode tudo, você não é um democrata. Então, a democracia exige que você saiba operar os instrumentos que estão à tua disposição. O equilíbrio fiscal, veja bem, uma coisa é responsabilidade fiscal, outra coisa é equilíbrio fiscal. Vou fazer a distinção. O equilíbrio fiscal, às vezes, não é possível. Pega o ano passado, uma pandemia. Como é que você vai defender equilíbrio fiscal tendo que suportar, que apoiar as famílias que não vão poder trabalhar para ficar confinadas? Isso é ser irresponsável? Não. Isso é ser responsável com a vida. Então veja você que às vezes as pessoas querem misturar conceitos. É óbvio que a responsabilidade fiscal é fundamental, porque o Estado tem que estar são do ponto de vista financeiro. Ele tem que ser crível, ele tem que ter crédito. Se o Estado não tem crédito, ele não pode emitir um título de dívida pública, ele é um Estado fraco, ele não é um Estado forte. Ao contrário do que as pessoas às vezes imaginam. Mas o Estado não pode ter seus graus de liberdade constrangidos artificialmente, sobretudo quando a situação exige uma determinada providência, como aconteceu na pandemia. Então, há momentos, e tem uma farta literatura sobre isso, mas começou com o Keynes, né? A ideia é a seguinte, olha, uma recessão monstro, em 1929, o mundo quebrou. Chega um cara, um inglês, liberal, anticomunista, e diz assim, olha, nessa circunstância o Estado tem que gastar, senão não vai tirar o mundo da depressão. O que o Biden está fazendo nos Estados Unidos? Alguém nos Estados Unidos chama o Biden de irresponsável fiscal? Ele está dizendo, para eu tirar os Estados Unidos da crise econômica que a pandemia meteu, eu tenho que ter um pacote de 1,9 trilhão de dólares. Ah, irresponsável. Não, não é irresponsável. É uma maneira de tirar a maior economia do mundo da crise, o que vai nos ajudar muito, porque é um parceiro comercial importante para o Brasil. O Brasil pode fazer o mesmo? Certamente não. O Brasil tem mais limites do que os Estados Unidos. Então, cada qual com o seu tamanho, mas cada qual também com a sua responsabilidade. Então, não vamos misturar conceitos. Ser responsável fiscal é uma obrigação no sentido de manter são o Estado. O Estado tem que estar são do ponto de vista econômico-financeiro. Isso pode, eventualmente, provocar desequilíbrio. Pode, em determinados momentos, vai provocar desequilíbrio. E isso não é irresponsabilidade, porque você sabe que no momento seguinte você vai recuperar aquele equilíbrio perdido em proveito da responsabilidade social e fiscal. Você tem que ter as duas responsabilidades. Você não pode desobedecer a responsabilidade fiscal em nome de uma responsabilidade social. Não justifica. Você tem que ter a visão social, tem que ter a responsabilidade e a ação social. Mas isso não justifica. Vou romper teto de gastos, vou gastar mais do que arrecada. Você quebra o país, quebra um Estado, quebra uma cidade, ainda que você tenha justificativa, não. Eu vou tirar dinheiro do orçamento para destinar aos mais vulneráveis. Mas você tem dinheiro para fazer isso, cria oportunidade para que você tenha recursos, equilíbrio fiscal e faça as políticas sociais. Vamos raciocinar juntos com os seus ouvintes. Faz sentido em casa, na família ou na empresa você orgânica e rotineiramente gastar mais do que ganha? A resposta é óbvia, não. Porque quem gasta organicamente, né, conceitualmente mais do que ganha, vai produzir uma dívida e se continuar gastando, essa dívida vai sair de controle e ao sair de controle ela lhe cobra um preço adicional que vai agregar uma despesa maior e vai lhe levar para o tombo e a falência. Com determinadas peculiaridades, como a nação funciona mais ou menos do mesmo jeito, com determinadas peculiaridades. Por exemplo, o Brasil hoje tem, olhando para trás, nos últimos 12 meses, o maior rombo em contas públicas da história. É 5 vezes maior o que já aconteceu no passado. 12 meses apenas, nós temos 900 bilhões de reais com B de bola de rombo na conta do Brasil. O maior que tinha no passado foi 130 bilhões. Então, nós estamos aí com 900 bilhões. Esse dinheiro, você não tendo, gastando mais, vai para a dívida. Então, a dívida brasileira já pela primeira vez passa de 90% do PIB e vai para 100% do PIB na mão do próximo presidente do Brasil. Quando uma dívida galopa muito, todo o povão sabe disso. Quando a sua dívida com a agiota cresce demais, o que acontece? O agiota começa a esquentar o dinheiro. Ele só lhe empresta por prazo cada vez mais curto e por um juro cada vez mais alto. Isso está acontecendo com o Brasil. Então, nós tivemos uma janela de oportunidade de 2008, que o mundo entrou na crise e o juro internacional foi para zero, nós ficamos aqui com os maiores juros do mundo.
Em 2015 começou a cair, agora vai voltar a subir aceleradamente, numa hora que a economia está paralisada, que o desemprego é o maior da história, mas nós temos carestia de volta. A cesta básica hoje custa R$ 630 em muitas capitais brasileiras e o salário mínimo sequer repõe a inflação, tem o menor poder de compra dos últimos 15 anos. Então, veja, o Brasil está indo para a insolvência. Como um país não quebra, não fecha, qual é a insolvência? É a moeda se deteriora com a inflação. Então, ter superávit, ter equilíbrio fiscal é um valor que a esquerda precisa aprender. A esquerda moderna precisa aprender. Só que aqui, o superávit não é para jogar no saco sem fundo da dívida. É para gerar um excedente para investir no povo. Sabe? Para fazer que pelo menos metade das crianças de 0 a 3 anos, em 10 anos, esteja na creche. Porque as neurociências descobriram que entre os 0 e 3 anos é a hora que a arquitetura do cérebro está sendo desenhada. Se eu não chegar com a alimentação devida, com a socialização devida, com os afetos devidos, e as mães estão aí dramaticamente obrigadas a trabalhar, e etc, 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 eu estou comprometendo uma geração inteira que a arquitetura do cérebro não se desenvolve. É genocídio. Então eu preciso fazer creche para todo mundo, em tempo integral, para ser um coadjuvante da construção do cérebro da criança brasileira e de deixar a mãe em paz para procurar ajudar no orçamento doméstico, e cada vez mais ela, a mulher, é a chefe da família sozinha, porque os homens acabam abandonando, indo embora, tanto mais em regiões mais pobres, como é a questão do Nordeste, da Amazônia e do interior, da metade sul do Rio Grande do Sul, enfim, onde a migração é muito violenta. Portanto, gerar saúde fiscal é um imperativo de ser progressista. O resto é babaquice, porque qual é a diferença? A diferença é para onde vai o dinheiro. O Brasil arrecada, de cada R$100 de riqueza que nós produzimos, nós arrecadamos R$ 32,50. R$ 32,50. Sabe quanto é que está indo para o povo no Brasil, nesse momento? A menor taxa de investimento da história, 50 centavos. Isso não foi o Bolsonaro está agravando tudo isso. Foram todos os governantes brasileiros de 80 para cá. Olha, eu acho que necessariamente as duas coisas têm que andar juntas, né? Primeiro que a gente tem que viver num país onde as pessoas tenham um mínimo de condição, um mínimo de dignidade, né? E capacidade de exercer a sua cidadania. Então, a gente tem que ter uma questão de justiça social. Agora, se isso for feito sem responsabilidade fiscal, o que a gente já viu, e o Brasil tem sido um exemplo disso, muito até no passado, é que isso não é sustentável. Então, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o desequilíbrio das contas acaba acarretando inflação, que é o pior imposto que pode existir e é um imposto que justamente atinge os mais pobres. Então, se você fizer um programa de justiça social, mas não tiver essa preocupação com o equilíbrio das contas públicas, esse programa, em pouco tempo, ele vai ter um efeito adverso, né? Então, eu defendo que a gente precise, sim, fazer as duas coisas, quer dizer, responsabilidade, justiça social e responsabilidade fiscal. Temos que conjugar necessariamente as duas demandas. Pois é, esse é o grande debate que a gente tem que fazer nesse momento. Eu tenho conversado muito com alguns economistas, a minha formação em História, conversado muito com a André Lara Rezende, com a Laura Carvalho, com a Mônica De Bolle, né, com a Esther Dweck, enfim, tudo bem que são da minha bolha, né? Em parte, assim, tá mais ampla, inclusive, minha bolha, mas já ampliei. Mas eu acho que assim, o que está por trás desse debate, eu nunca vi ninguém defender a irresponsabilidade fiscal. Não é isso. Ninguém está defendendo a irresponsabilidade fiscal, ninguém está defendendo o endividamento. A questão é outra. A questão é qual é a nossa política de desenvolvimento diante de uma desigualdade, né, e ainda mais em tempos de pandemia. O mundo inteiro age durante a crise, durante grandes crises mundiais. Você sempre teve um papel. O que foi o New Deal, né? Dialogando com a crise de 29, né? Você tem políticas públicas. Você tem políticas públicas que são fundamentais, feitas a partir do Estado, que vai gerar emprego, que tem meta, que tem desenvolvimento. Então, assim, por trás do debate da responsabilidade fiscal, vem, na verdade, um projeto de Estado mínimo. Vem, na verdade, um projeto de ampliação de mercado e atendendo a uma lógica de mercado. Mercado não resolve o problema de desigualdade. E não resolve porque não tem que resolver, porque não é papel dele, nem é objetivo e desejo. Então, você tem que entender que país você vive. É um país de desigualdade profunda,
e que sem a presença do Estado, que tem que ter eficiência, não adianta. Então, assim, estabelecer teto de gasto é você dizer o seguinte: você vai ter um Estado mínimo inevitável e você vai ter ampliação da desigualdade social. Isso quer dizer irresponsabilidade fiscal? Não, não quer. Mas, por exemplo, se você tem recurso público, vou dar um exemplo concreto em relação ao Rio de Janeiro, eu estava falando ontem sobre isso. Política de saneamento básico. Né? Então, você pega lá o valor do royalties, isso falando de Rio de Janeiro, que recebe royalties. Você pega um percentual do royalties e você vai dizer o seguinte: eu vou durante 10 anos, eu vou investir um pedaço do royalties em educação e um pedaço do royalties em saneamento. Durante 10 anos. Eu vou criar um modelo de educação, isso pegando um valor pequeno do royalties. Né? Eu vou ter em 10 anos um modelo de educação com outra estrutura e eu vou ter saneamento básico, que vai, por exemplo, possibilitar a despoluição da Baía de Guanabara, que vai possibilitar que as pessoas recorram menos à saúde, vá menos ao hospital. Hoje é uma parcela significativa da sociedade brasileira, da sociedade carioca, né, e metropolitana, que vai ao hospital por falta de saneamento básico. A Organização Mundial de Saúde botou o seguinte: a cada R$1 investido em saneamento básico, são 4 que você economiza em saúde pública. Então, eu estou falando de recursos. Né? Eu estou falando de responsabilidade fiscal. O investimento em saneamento básico gera emprego. Então, assim, a gente precisa entender uma outra lógica de desenvolvimento, né, onde o Estado tem que ser o motor-chave disso. Agora, o debate de responsabilidade fiscal que se coloca é, na verdade, da falta de investimento público. E aí não tem saída para a crise. Não tem jeito. A gente prega responsabilidade fiscal com o desenvolvimento. Imagina que você tem a sua família, seu pai, sua mãe, 5 filhos ali dentro. E vamos supor que o seu pai e sua mãe estejam trabalhando e eles ganhem juntos R$1.000. Eles vão olhar e falar: como é que eu faço agora para eu prover alimento, roupa, tudo para esses meus 5 filhos aqui? Ela vai se desdobrar, mas se ela cair na tentação de falar: vou pegar emprestado 5.000, porque eu tenho 5 filhos, eu tenho muita gente, então eu vou pegar emprestado 5.000. Daí eu vou pagando 500 por mês. Pô, mas você ganha, né? Você ganha 1.000. Você vai comprometer R$500 e vai sobrar 500. Mas eu dou conta, eu vou fazer um bico, vou fazer uma hora extra. Daqui a pouco ela vai num outro e fala: você me empresta 1.000 para eu pagar os 500 dos 5? Daqui a pouco ela está no agiota, que é o cara que fala assim: não, eu acho que você não vai pagar, eu vou cobrar um juro de você aí de 10%, de 20%, senão não te dou o dinheiro, você tem que me pagar aquele para fazer outro. Você tem que viver no teu orçamento. Por mais duro que seja, o Brasil nesses anos, principalmente nos anos Dilma, que ela foi lá e botou gasolina, mandou a Petrobras: deixa parado em R$2, aí eu não quero porque eu tenho uma eleição. Só que a Petrobras falou: mas custa 4 para mim. Ela falou: eu vou pegar o dinheiro do Tesouro, vou te dar. Energia elétrica, falou: deixa congelada aí, não reajusta não, porque senão não vou ganhar a eleição. O cara falou: mas eu tenho que manter aqui meu negócio aqui. Ela falou: foi pior na energia elétrica. Ela falou: vai no banco, pega um empréstimo que eu vou dar o aval. Quando acabar a eleição, você não precisa pagar o empréstimo que eu dei o aval, eu vou lá, Brasil, vou lá e pago. O Brasil começou a cair na agiotagem. Inflação, taxa de juro alto, porque o cara que está dando dinheiro está falando assim: o Brasil não vai dar conta de pagar. Não vai dar conta de pagar. E aí você viver de agiota, você não sai mais. A responsabilidade fiscal é você falar assim: eu não quero viver de agiotagem. Eu quero precisar do dinheiro num juro bem baixinho para eu poder fazer os grandes projetos nacionais. Então, se essa política de teto de gastos, ela não é a ideal, ela precisa ser revista, mas ela foi necessária naquele momento que ela foi votada, porque a gente estava perdendo o controle de tudo. Nós estávamos com 14% de inflação. Com mais a taxa de juros, o dinheiro saindo a 15%, 16%. Aí fala assim: o banco que é o culpado. Não, ali é onde fica expresso isso. Os bancos tiveram lucro, porque a pessoa pegava o dinheiro e falava: eu vou aplicar o dinheiro, mas me dá 15%, por que eu vou correr o risco de abrir um bar, um negócio? Acho que tem uma pergunta nesse momento, né? Por que nós queremos que as contas públicas sejam equilibradas? Que a fazenda pública seja, digamos, enfim,
encorpada e, ao mesmo tempo, bem utilizada. Porque nós queremos promover o bem-estar da sociedade. Não é isso? Que os investimentos nos levem a uma prosperidade que nos permita essa prosperidade nos mais diferentes aspectos da vida. Nesse momento, esse debate ele ganha novos contornos no mundo. Esse debate da absolutização, da responsabilidade fiscal, em prejuízo da justiça social, da dignidade humana, só quem o faz são os liberais primitivos. Se você vai conversar com o Banco Mundial, eles não estão mais fazendo esse debate. Eles estão dizendo que é prioridade investir no social. Se você fizer esse debate com o FMI, que já vendeu a sua fórmula de responsabilidade fiscal a qualquer custo, a qualquer preço, principalmente para a América Latina, que não deu os frutos da propaganda enganosa que foi feita, eles não estão mais fazendo esse debate. Se você participa dos debates no Fórum Econômico Global, eles não estão fazendo mais esse debate. Agora, vamos mais adiante. Se você for para a meca do liberalismo econômico nos Estados Unidos, o presidente Biden não está fazendo esse debate. O primeiro-ministro italiano assume dizendo que ele iria sepultar o debate nos termos simplistas em que está posto. E aqui no Brasil, nós temos pessoas como Mônica De Bolle, como André Lara Rezende e outros economistas que estão deslocando o debate para dizer: nós temos um Estado que tem, sim, que encarar o problema da desigualdade social, o problema da dignidade humana, como um grande investimento, porque esse desinvestimento em melhorar as condições de vida da população, em educar melhor o seu povo, prover segurança, saúde para as pessoas, moradia e dignidade, tem um custo muito alto. O fracasso da nossa ideia de um Estado com responsabilidade fiscal, que não tem a responsabilidade social, já está fracassado. Esse é o momento de fazer corretamente essa mediação. E eu digo que tem que ter, sim, responsabilidade fiscal. Não se pode fazer o gasto perdulário, não se pode continuar fazendo isenções fiscais para aqueles que querem manter margens de lucro lá em cima, às custas do governo, enquanto a gente tem pessoas que não têm sequer algo para comer. São 17 milhões de brasileiros que não têm o que comer, 119 milhões de brasileiros que nesse momento estão passando fome. Eu sonho com um novo ciclo de prosperidade, aonde a gente possa ter igualdade de oportunidade e que a gente possa alavancar esse novo ciclo de prosperidade, não com concentrações de riqueza que permitam indignidades de pobreza que denunciam a todos nós, como se já não fôssemos mais humanos. Para mim, não existe justiça social sem responsabilidade fiscal, por uma questão matemática. O cobertor é curto. Já aprendemos com a história que não dá para você simplesmente imprimir dinheiro. Então, responsabilidade fiscal, por mais que algumas pessoas confundam com fiscalismo, e o que eu quero dizer com isso? Quando eu defendo responsabilidade fiscal, eu defendo um Estado eficiente, que entregue bons serviços públicos para as pessoas, e não um Estado inchado, nem um Estado mínimo. O que é isso? É você gerir bem as suas contas para você ter recurso para colocar na educação, para você ter recurso para colocar no SUS, para você ter recurso para investir na segurança, para pagar a aposentadoria das pessoas. Então você vai ter que fazer reformas, você vai ter que fazer cortes, vai ter que enfrentar privilégios. Isso para mim é responsabilidade fiscal. É que para isso também a gente tem que ter coragem de fazer intervenções que garantam que aquele recurso ele vai ser bem utilizado. A gente teve uma discussão recente na Câmara do Fundeb, que é um fundo que cuida de metade do financiamento da educação básica. Tem uma emenda que eu apresentei, que foi para a nossa Constituição, que coloca um pedacinho do Fundeb para incentivar boas práticas. Aquela prefeitura que, por exemplo, não indicar mais seus diretores escolares com os vereadores, que tiver um processo seletivo, que tiver uma eleição, ela vai receber um incentivo financeiro. Aquela prefeitura que melhorar o resultado em relação a si mesmo, combater a desigualdade dentro da rede, ela vai receber um incentivo financeiro também, um incentivo fiscal. Então eu acho que é um pouco disso, assim, com o recurso que a gente tem hoje, como que a gente garante que ele vai ser bem alocado,
sem desvio, sem corrupção, mas também de uma forma eficiente, e a gente investe onde precisa. E aí qual é o questionamento que eu sempre faço aos ministros do governo federal? O que eu mais ouço é, eu estou lutando há mais de um ano por conectividade para aluno de baixa renda. E aí eles me dizem, não, nós não temos 3,5 bilhões de reais para colocar em conectividade. E aí eu aponto que são quase 3 bilhões de reais para pagar super salário. Salários inconstitucionais, inclusive de ministros e do próprio presidente da República, que são 3 bilhões de reais em um orçamento secreto para financiar trator, que são 30 bilhões de reais das emendas dos relatores para financiar o Toma Lá da Cá. Faz sentido? É isso, o dinheiro tem. O que falta é responsabilidade e seriedade com a população para colocar onde precisa. Então, basicamente, o que você está falando é, para você só existe justiça social com responsabilidade fiscal, mas você discorda da instrumentalização desse debate sobre responsabilidade fiscal para defender a alocação indevida do recurso público que já existe. Exatamente. Ou até mesmo um estado mínimo, sabe? Muitas pessoas dizem assim, eu quero... Essa coisa de eu sempre fico falando assim, na periferia a realidade é outra. Eu defendo o estado mínimo. Na periferia o estado já é mínimo. Não tem moradia digna, muitas vezes o posto de saúde está desestruturado, a escola pública não é de qualidade e é o crime que diz como é que vai ser a segurança da comunidade. É isso que as pessoas querem? Não é isso que eu quero. O que eu quero é um estado eficiente. Então, mas mais uma vez, é um termo sendo utilizado para cumprir interesses de A, B, C ou D. Vamos olhar para fora. A União Europeia, o Banco Central Europeu fez agora durante a crise. Ampliou base monetária, emitiu moeda. O Banco Central comprando o título do Tesouro. 120 bilhões de euros, 800 bilhões de reais. Estados Unidos, Banco Central norte-americano, o Fed está fazendo isso desde a crise de 2008, reiteradas vezes. Uma ampliação de base monetária, o argumento liberal é que muitas vezes pode gerar inflação. Num momento de crise, não. Não existe inflação com a demanda destruída no solo. Você pode ter programas de recuperação em momentos de crise com ampliação da base monetária do país. Há caminhos para isso, está acontecendo. Aliás, hoje aqui no Brasil nós chegamos ao ponto de economistas liberais defendendo isso. Eu vi o Henrique Meirelles defendendo isso outro dia. Tô falando, aí todo mundo vai falar que o Meirelles é de direita, de esquerda, vai começar. O equilíbrio fiscal não pode ser um valor maior, né, a responsabilidade fiscal do que a responsabilidade social. É evidente que você tem que ter responsabilidade fiscal, inclusive para poder fazer políticas sociais do país. Existem formas de fazer isso que não é a ortodoxia neoliberal do corta, corta, corta. Até porque, olha onde essa ortodoxia nos trouxe, Gabriela. Eu me lembro em 2015, ainda no governo da Dilma, quando ela bota o Joaquim Levy do Bradesco para ministro da Fazenda, nós fomos para cima, e começa um ajuste fiscal no Brasil. E dizia, nós temos que segurar para reduzir a dívida e o déficit. Beleza. Isso vai permitir que a gente tenha um ciclo de crescimento mais sustentável depois. Aí tiraram a Dilma, entre o Temer com o Meirelles, leva isso ao extremo. Temos que congelar gastos públicos por 20 anos no teto de gastos para poder garantir a confiança para os investidores. Vai criar um ambiente de negócios favorável no Brasil. Aí depois vamos fazer a reforma trabalhista para reduzir o custo Brasil e vai gerar 4 milhões de empregos. Vamos fazer a reforma da Previdência para gerar mais confiança ainda para os investidores, para eles poderem vir e saber que o Brasil é um governo responsável. Agora estão querendo acabar com o gasto mínimo em saúde e educação. E olha o que aconteceu. Tá bom, aconteceu tudo isso. Os caras deprimiram o investimento público, os caras levaram a economia brasileira completamente para o buraco. Qual era a taxa de desemprego em 2014? 6 milhões. Qual é a taxa de desemprego hoje? 14 milhões. Taxa não, o número de desempregados. Qual era a dívida? Eles fizeram tudo isso para reduzir a dívida, certo? Qual era a proporção dívida-PIB em 2014? 60%. Qual é a proporção dívida-PIB hoje? 90%. Eles acabaram com o gasto público no Brasil, eles fizeram todo tipo de medida recessiva e aumentaram a proporção dívida-PIB, porque a economia não cresceu. Cadê os 4 milhões de empregos da reforma trabalhista? Não veio. As contas públicas estão estranguladas não por políticas sociais, não porque o Estado está gastando muito para atender o mais pobre, não porque o Estado está gastando muito para criar um piso de oportunidades para o mais pobre. A irresponsabilidade fiscal no Brasil serve para financiar privilégio, serve para financiar 300 bilhões de reais em renúncias fiscais para a elite privada, para empresas privadas que recebem esse privilégio do pagador de impostos mais pobre, para financiar o salário da elite do funcionalismo público, que é a elite cujo aumento de salário não significa uma melhora no atendimento final, no serviço público final, para o cidadão mais pobre, e que geralmente a elite estatal está muito distante do atendimento do dia a dia
do cidadão, né? Um deputado, um senador, um ministro do Supremo está muito distante do atendimento de uma enfermeira, por exemplo, que trabalha numa rede municipal de saúde. E mais do que isso, quanto mais a gente gasta, mais a gente precisa, e mais o Estado tira dinheiro do mais pobre para pagar dívida, né? Você não tira dinheiro do nada. E esse é um dos pontos, né, que sempre que tem discussão sobre aumento de gastos na Câmara, os liberais chamam a atenção. A gente não está tirando dinheiro do chão, né? A gente não está fazendo caridade com o nosso dinheiro. A gente está endividando as futuras gerações, e para endividar as futuras gerações, a gente precisa ter uma justificativa muito boa, porque esse dinheiro sai, né? O pagamento da dívida brasileira sai principalmente do bolso do mais pobre. Primeiro, responsabilidade social também, né? Mas fiscal, que a gente fala tanto, é gastar menos do que ganha, né? E na nossa casa a gente precisa de responsabilidade fiscal, que é o dinheiro que entra não pode sair mais, então você se endivida, a não ser que você se planeje, não, vou me endividar aqui para depois equilibrar a conta ali. O governo também precisa disso, até porque o governo está lidando com o dinheiro do povo. E aí, se você pensar de uma ótica de governo, o governo foi feito para sobrar dinheiro? Tem que sobrar dinheiro sempre? Bom, se estiver sobrando muito por muito tempo, tem que reduzir imposto, né? Essa não é a figura do Brasil. Mas o governo tá ali para utilizar bem e devolver bem os recursos para a gente. Todo o imposto que a gente paga. Então, se ele usar bem, ele tem que usar o recurso. Se ele não usar, atendeu a educação básica, saúde e segurança, investe em projetos de infraestrutura que ainda o mercado privado não está conseguindo taxa de retorno para entrar. Está sobrando dinheiro, abaixa imposto. Ele tem que usar o recurso com a assertividade. Se ele fizer isso, a gente vai ter justiça social. O que o governo não faz é não usa o recurso com assertividade. Não tem educação boa para todo mundo, não tem saúde, não tem segurança, não tem vacina, não tem nada. E aí o governo pega e dá emenda para o Centrão. O governo dá emenda para deputado ficar construindo ponte, trevo, calçada, gente. E fazer campanha para a próxima eleição. Essa é a dinâmica do presidencialismo no Brasil, né, que a gente pode avançar numa outra forma de governo, vamos falar de parlamentarismo, porque o presidencialismo de coalizão, esse nome aqui é diferente, é o presidente querendo comprar a governabilidade, né, ali no Congresso Nacional. Por isso que eu bati tanto, inclusive, no orçamento, fiscalizando, no TCU e tal, porque, o governo deixa de fazer o que é necessário para ter justiça social, tira do auxílio-desemprego, tira da Previdência, tira do combate à Covid, tira da educação para colocar em emendas de relator e emendas do plenário. Tenha santa paciência, gente. Isso daí é o que me tirou de sério para quem acompanha nossas redes. A gente bateu forte, o governo vetou algumas coisas, vetou alguns absurdos, ainda assim deixou emenda para o Centrão, colocou o tal dos PLNs, que são projetinhos extras aqui para tentar recompor, não ficar tão feio, mas esse orçamento aí não é o orçamento que traz justiça social. O governo, gente, precisa ser responsável com o nosso dinheiro, porque não é dele. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. A Margaret Thatcher já dizia isso lá atrás. É o nosso dinheiro, que ele tem que devolver em educação, saúde e segurança. O que não faz bem, deixa as pessoas fazerem em paz, dá liberdade para as pessoas. Utiliza bem o recurso. Não precisa nem sobrar, porque se sobrar quer dizer que está arrecadando demais, aí tem que cortar impostos. E se fizer isso, a gente vai ter justiça social no Brasil, né? Não precisava nem ter emenda parlamentar. Porque esse negócio de emenda fica dando na mão dos deputados fazendo troca aqui nos municípios. Faz o Pacto Federativo, devolve o poder para o cidadão e faz somente o essencial. Eu acho que tem que ter equilíbrio, porque é o seguinte, primeiro porque a riqueza, Gabriela, não é finita, né? E a riqueza, não dá para nós construirmos riqueza emitindo papel moeda todo dia, porque isso gera inflação, né? A riqueza, o padrão de riqueza, o padrão ouro de riqueza é proporcional às riquezas que o país produz. Então, obviamente, tem que ter um nível o Estado não pode gastar despenhoradamente, mas o Estado também tem que cumprir o papel de ter como objetivo, se o Estado tiver como objetivo a redução da desigualdade, principalmente no Brasil, tem que ser assim, uma concepção de Estado brasileiro, uma concepção que tem que estar não na cabeça de governos, mas de Estado. Nós temos que reduzir a desigualdade, nós temos que combater nós temos que reduzir a injustiça social que temos no país.
Se tiver isso como foco, consegue fazer o equilíbrio das riquezas para, como nós conseguimos fazer. Vejamos, tivemos anos, já nesse século, que nós reduzimos a desigualdade. Dramaticamente, nós voltamos ao crescimento da desigualdade no nosso país. Gabriela, eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, né? Quando você fala dos extremos no Brasil, você pega, às vezes, alguém que se diz esquerda, e aí diz, não, nós precisamos aqui, vamos fazer, o que importa é o equilíbrio social, enfim. Aí você pega um outro lá que se diz direita e diz, não, o Estado é mínimo, vamos trabalhar aqui, todo mundo, o equilíbrio fiscal tem que ser a prioridade acima de todas as coisas, enfim. Eu acho que nós precisamos ter o meio termo. Os extremos, eles, em geral, eles são nocivos. Entendeu? Eles não conseguem, na verdade, fazer o equilíbrio. Eu acho que esse é o grande desafio da sociedade brasileira, é trabalhar o equilíbrio fiscal brasileiro, e a gente está trabalhando isso com as várias reformas que o Brasil, na verdade, tem vivenciado, mas jamais deixando de lado, jamais, na verdade, se excetuando os direitos sociais, né? O direito à vida, o direito à terra, o direito à saúde, o direito a uma aposentadoria digna, entendeu? Então, tudo isso, na verdade, tem que ser colocado. Nós tivemos um debate muito caloroso sobre, por exemplo, a reforma previdenciária. E nessa reforma previdenciária, a nossa grande preocupação era exatamente com o homem do campo, lá atrás. Tá bom, se eu tenho grandes aposentadorias, eu vou atacar nas grandes aposentadorias. Sabe, se eu tenho grandes tributos, eu vou atacar nos grandes tributos. E vou deixar aqui do lado a sociedade que precisa de mais, sem nenhum impacto neste momento. Entendeu? Veja, nós temos um Brasil tão continental, nós temos vários Brasis, entendeu? Você pega, por exemplo, o sul do Brasil, você pega, por exemplo, o norte brasileiro, o nordeste brasileiro. Por que nós temos pacto federativo? O que é pacto federativo? Pacto federativo é exatamente isso, eu trazer o equilíbrio brasileiro, é eu pegar todos os estados da Federação Brasileira e trabalhar uma reforma tributária que eu venha abranger o Brasil, uma reforma previdenciária que eu venha abranger o Brasil, uma reforma administrativa que eu venha abranger a todos, desde o servidor simples que seja, mas vamos ver qual é o tipo de ação que eu vou fazer para esse servidor, ao servidor lá do judiciário, sabe? Aos grandes lá que ganham o piso lá, ou melhor, o teto lá, constitucional, e alguns que estão acima do teto. Então, é isso que nós precisamos trabalhar no Brasil. Não dá para eu, em nome de uma justiça fiscal, em nome de evitar que o Brasil quebre, sabe? Em nome de uma economia brasileira, deixar, de fato, essa população que já é descoberta, que já é desprotegida, que já é desvalida numa situação ainda de maior precariedade, digamos assim. Então, eu acho que esse equilíbrio tem que acontecer. Nós vamos ter eleição no ano que vem, o debate nacional, de fato, começa a ocorrer, e é nessa linha que a gente precisa ter hoje um olhar. Quando eu falo, por exemplo, do SUS, do Sistema Único de Saúde, o SUS ele é um sistema tão rico que, aliás, é pioneiro no mundo inteiro, que é do Brasil, que é exatamente para isso, eu vou dar direito a todos. Tá bom, eu tenho um plano de saúde, eu vou para um hospital realmente aqui muito bom. Tá, mas eu tenho que ter direito, eu tenho que ter recurso, de fato, para garantir a manutenção do SUS, para eu dar, de fato, para essa população mais desvalida. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar esse equilíbrio, no equilíbrio entre justiça social e justiça fiscal, que a gente vai diminuir essa desigualdade gritante que nós temos ainda no Brasil. É um falso dilema, né? A gente tem que pensar para que serve o Estado, né? Para que a gente inventou esse negócio chamado Estado? Foi para garantir segurança para as pessoas. E segurança é segurança alimentar, é segurança propriamente dita pública, é oportunidade de emprego no futuro. Para fazer isso, eu tenho que ter uma boa condição fiscal. O que o Brasil fez ao longo dos últimos 20 anos, 20 e poucos anos? O Brasil foi aumentando sua carga tributária sem melhorar sua prestação de serviço. É aquele pilar que eu falei, falta gestão. Uma gestão conectada com as pessoas. Não adianta eu contratar uma empresa de análise de processos, colocar aqui e tentar, enfim, vou fazer um 5S na gestão pública brasileira. Não é isso. É conectar com as pessoas, entender exatamente quais são as demandas e ter essa clareza de dizer, olha, você precisa de uma transferência de renda para um auxílio emergencial de 500, não de 200, ok, o custo é tanto.
Eu preciso cortar esse custo em algum lugar ou eu preciso aumentar tributos. Não tem uma terceira alternativa. Então, dá para fazer esse ajuste. A gente tem muito desperdício no Brasil. Isso acontece porque o orçamento não é transparente. Eu entrei, inclusive, com uma ação no Supremo agora questionando o chamado orçamento secreto. Você não pode ter distribuição de recursos sem critério técnico e sem transparência. É inconstitucional e é profundamente injusto com o cidadão, porque depois falta. Então, acho que é um falso dilema que serve para esconder isso. Eu não preciso me preocupar com qualificar minha gestão se eu tenho essa desculpa pronta, de que faltam recursos, ou que tem outra, se eu for criar essa política, eu vou quebrar o Brasil. Não vai quebrar o Brasil coisa nenhuma, desde que você faça dentro de uma coisa técnica, bem preparada e lógica. Não dá para imaginar uma democracia onde as pessoas passem o tipo de sofrimento que passa uma parcela muito grande de brasileiros. Não é democrático isso, não é correto. E se a gente se dispõe a participar da política é para mudar esse cenário, não é para deixar tudo igual. Eu considero que, em primeiro lugar, é muito importante entender que são dois pratos da mesma balança e que a balança só funciona se os dois estiverem lá. Porque, às vezes, existem dois extremos que devem ser evitados. De um lado, aqueles que só olham para a planilha contábil e olham com tamanha obstinação que deixam de olhar o mundo. De outro lado, o que em Portugal é chamado de despesismo. São aqueles que pensam que você pode fazer despesas públicas ilimitadamente, porque, afinal, lá na frente se dá um jeito. Às vezes, não tem jeito. E aí você perde décadas para conseguir recuperar aquilo que você sacrificou em razão do chamado despesismo, ou seja, essa falta de planejamento do dinheiro. Então, o primeiro ponto é esse, balança, dois pratos. O segundo ponto, Gabriela, é que o equilíbrio da balança é dinâmico. Não existe um equilíbrio ideal e imutável. Depende da conjuntura. Ora, o pratinho da responsabilidade fiscal vai estar com peso maior, ora, o da responsabilidade social vai estar com peso maior. Você tem que entender isto para que o Estado e a sociedade consigam resolver seus problemas. Por exemplo, no momento atual, você vai absolutizar a relação dívida-PIB? Você vai imaginar que é possível sair cortando gastos de modo profundo numa conjuntura gravíssima em que as pessoas não têm o que comer? Então, é claro que nessa conjuntura o pratinho da responsabilidade social tem que ter um maior peso. Eu defendo, e defendo acompanhando muitos outros teóricos, que o Estado deve, inclusive, emitir moeda. Está na Constituição, artigo 164 da Constituição. Não é algo herético, está previsto, está escrito na Constituição vigente do Brasil. O poder soberano do Estado, no caso a esfera federal, que detém o Banco Central, detém o Tesouro Nacional, emitir moeda, inclusive, para financiar esses gastos que são imprescindíveis ao suporte à vida. Comida, por exemplo. Então, eu vejo um equilíbrio dinâmico. Mais adiante, retomada, se Deus quiser, condições sanitárias mínimas, aí você, evidentemente, tem que ancorar melhor suas expectativas, você tem que buscar uma adequação progressiva da dívida em relação ao produto interno bruto. Você tem que, naturalmente, também estimular o crescimento do produto interno bruto, porque é uma relação, é uma fração, tem numerador, tem denominador. Então, você precisa conter a expansão da dívida, mas você também precisa expandir o PIB. Mas isso progressivamente, você não faz da noite para o dia, senão você produz o disparate que nós temos agora. Nós estamos no 4º mês sem auxílio emergencial. Isso é indecente, isso é imoral. As pessoas estão morrendo sem comida. Em nome de quê? Isso é responsabilidade? Não. Isso é criminoso. Isso é irresponsável. Em nome porque a emenda 95 leva a que nós precisemos, neste momento, fazer com que os gastos correntes sejam iguais aos do ano passado, mais a inflação. E aí as despesas não cabem no orçamento, você chega no mês de abril sem orçamento, nós não temos orçamento. E no mundo concreto, você pode andar, como qualquer pessoa que está nos assistindo, andar em qualquer rua das grandes cidades. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, lá no Nordeste a situação está muito difícil.
Olha, lá na Amazônia a situação está muito difícil. Minha gente, existem realidades muito próximas a cada brasileiro e cada brasileiro. A questão, Gabriela, é que às vezes as pessoas optam por não ver, se fecham no shopping, se fecham nos seus apartamentos, nas suas grades, nos seus carros blindados, nas suas películas fumê nos vidros e optam por não ver a calçada. Mas isso está no Brasil inteiro. Isso é responsabilidade? Então, é assim que eu vejo. Você tem que ter um equilíbrio de acordo com os desafios que se apresentam. Mais adiante, muito bem. Aí, numa conjuntura melhor, muito bem. Vamos cortar despesa, ver como as receitas se comportam. Eu tenho feito isso aqui 6 anos. Tem ano que eu piso no acelerador, tem ano que eu reduzo um pouco os investimentos, por exemplo. Eu vou dosando de acordo com a conjuntura. Agora, eu estou no momento de pisar no acelerador, porque a sociedade está precisando da ação do governo.